Eu sou Marcos Novaes e vou direto ao ponto. Mulheres podem ser pastoras? Não. Não, as mulheres não podem ser pastoras. As mulheres não devem ser pastoras. Definitivamente as mulheres não podem ser pastoras. Eu sei que este assunto é muito polêmico e que nem todos aceitarão aquilo que eu vou dizer nesse vídeo. Porém, o Espaço Teológico tem compromisso com as verdades das Escrituras, independente daquelas pessoas que irão curtir ou descurtir esse vídeo. Há duas escolas de interpretação sobre esse assunto: a escola igualitarista e a escola complementarista. A escola igualitarista entende que a mulher pode ser pastora. A escola complementarista entende que este ofício não é para mulheres. A mulher não pode ser pastora. Eu sigo a escola complementarista. O argumento da escola igualitária. A escola igualitária afirma que todos são redimidos em Cristo, tanto homens como mulheres. Homens e mulheres são iguais. E que a subordinação da mulher ao homem é consequência da entrada do pecado no mundo. Como não há distinção de papéis, a mulher pode ocupar todos os cargos de liderança que o homem ocupa, inclusive o de pastoras. Como não há distinções, a mulher pode sim, na visão da escola igualitarista, ser uma pastora. Nós vamos resumir a posição da escola igualitarista com 3 argumentos. Primeiro argumento: homens e mulheres foram criados iguais. Os igualitaristas baseiam a sua tese em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, o qual diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher os fez e os deu domínio. Eles afirmam então que o homem e a mulher foram criados iguais em todos os aspectos, igualdade ontológica. E a ambos foi dado o domínio sobre a criação de Deus, igualdade funcional. Então este é o primeiro argumento. O segundo argumento é o argumento da ordem da criação. Segundo os igualitaristas, o pecado trouxe uma desordem no mundo, na criação, inclusive nos relacionamentos. A hierarquia ilegítima entre homens e mulheres é consequência do pecado. A subserviência da mulher perante o homem é consequência do pecado. E o domínio do homem sobre a mulher também é consequência do pecado. E eles citam aquele texto de Gênesis 3, verso 16, no qual Deus diz à mulher: o teu desejo será para com teu marido, e o teu marido te dominará. Segundo, então, essa interpretação, a submissão da mulher para com o homem, o domínio do homem sobre a mulher é consequência do pecado, dessa desordem que o pecado trouxe ao mundo. O terceiro argumento dos igualitaristas é o argumento da igualdade restaurada em Cristo. Eles usam Gálatas capítulo 3, verso 28, no qual Paulo diz que em Cristo não há homem e nem mulher, todos são um em Cristo. E afirmam que todas as bases para a hierarquia pecaminosa entre homem e mulher foram abolidas em Cristo e que agora não há distinção legítima. Portanto, a mulher pode ser pastora. O argumento complementarista ensina que, desde a criação, homens e mulheres receberam papéis distintos. O homem é o líder da família, a mulher a sua esposa, a sua auxiliadora. Distinções de papéis não indica diferenças de valores nem inferioridade. E também o papel de auxiliadora deve ser visto com dignidade e não como fraqueza por parte da mulher. Também resumiremos a posição complementaristas com 3 argumentos, contrapondo o igualitarismo. O primeiro argumento dos complementaristas é o argumento da criação em igualdade em essência, porém em distinção de papéis. Ou seja, Deus criou o homem e a mulher iguais em dignidade, essência, natureza humana, como diz Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27. O homem é criado à sua imagem e semelhança, homem e mulher os fez assim. Porém, os criou com distinção de papéis, com papéis distintos na criação. É o que nós vemos em Gênesis capítulo de número 2. Adão e Eva se relacionando em um relacionamento de complementariedade.
E é assim que Paulo interpretou esse capítulo 2 de Gênesis ao escrever 1 aos Coríntios, capítulo 11, verso de número 3, quando Paulo diz que o homem é o cabeça da mulher, porque Cristo é o cabeça do homem e Deus é o cabeça de Cristo. O segundo argumento complementarista é o argumento da desordem da criação. Os complementaristas afirmam que, por conta do pecado, a natureza foi atingida pela desordem. E essa desordem afetou o relacionamento também do homem e da mulher. E perceba que eles usam o mesmo texto de Gênesis 3, verso 15 e 16, para afirmarem que, por conta do pecado, o relacionamento do homem e da mulher seriam afetados por uma certa inimizade, modificando então a relação de autoridade e submissão do homem e da mulher. O terceiro argumento complementarista é que as diferenças entre papéis são restauradas em Cristo. Efésios capítulo 5, verso 22 a 33, 1 Timóteo capítulo 8, verso 8 a 15, demonstram que os papéis adequados que foram constituídos por Deus são completamente restaurados em Cristo. Esses papéis de autoridade, esses papéis de liderança são restaurados em Cristo, tanto na igreja como no lar. Nós vamos mostrar outros argumentos por que a mulher não pode ser pastora. A liderança masculina em Israel, desde o Jardim do Éden, Deus tem chamado o homem e dado a ele a responsabilidade pela liderança religiosa e espiritual do seu lar e da nação. Pense, por exemplo, em Adão, pense em Abraão, Isaac, Jacó, Noé, Josué. Talvez você esteja pensando agora em Débora. Débora exerceu o papel de juíza em um tempo que não havia reis em Israel. E nem os sacerdotes funcionavam. Aliás, os sacerdotes sempre foram masculinos. A ordem de sacerdote masculina. O ministério de Débora serve para ilustrar a fraqueza e a covardia dos homens naquele período, onde a Bíblia diz que cada um fazia o que bem queria. Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola. Por que será que Jesus não ordenou nenhuma apóstola? Havia muitas mulheres piedosas que seguiam a Jesus, que serviam a Jesus com as suas vidas. E podemos dizer com seu ministério. Mas nenhuma delas foi ordenada ao apostolado. Não existem apóstolas na Bíblia. Jesus não chamou nenhuma mulher para ser apóstola. Nas cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, fica claro que a responsabilidade de pastorear a igreja era dos presbíteros e dos pastores. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 1 e 2, Paulo diz o seguinte: se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém aí no texto grego é masculino singular, ou seja, se algum homem deseja o episcopado, excelente obra deseja. No capítulo 5, verso 17, Paulo diz que são merecedores de dobrado honorário ou o dobro do salário os presbíteros que presidem bem, principalmente aqueles que se afadigam na palavra. Em Tito 1, verso 7, diz que a responsabilidade pela igreja é dos presbíteros. Então fica claro que a mulher não tinha esse ofício. Não existem presbíteras, não existem pastoras, elas não foram ordenadas, não há mandamento no Novo Testamento para isso. Nos primórdios da igreja primitiva, os apóstolos, os presbíteros, eles não ordenaram mulheres, não havia mulheres ordenadas. Os reformadores não ordenaram mulheres. Nós não ordenamos mulheres. Se você está sendo pastoreado ou pastoreada por uma mulher, saiba que você está sendo pastoreado por alguém que está usurpando a função de um homem. Não existem pastoras. Não existem pastoras. Se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.